é uma realização muito mais minha do que sua, Cida, e de que todos vocês que estão aqui. Eu acho que hoje, eu vim para os Estados Unidos a primeira vez em 1996. Como vocês estão vendo, eu tenho apenas 15 anos, né? Obrigada. E eu vim porque a vida, de alguma forma, Deus falou, você vai para os Estados Unidos, mas você vai sofrer um pouquinho aqui no Brasil, que é para quebrar a tua crista. E quando que eu imaginaria que todas as dificuldades, todas as adversidades, todos os obstáculos que eu tive que transpor, desde aquela época do Brasil, é que me levariam até o ponto que eu estou hoje. Não foi fácil não, tá? Da próxima vez, se tiver outra vida, eu já conversei com Deus que eu quero uma coisa mais light. Quero ver Gisele Bündchen, magra, comendo muito, sem engordar. Porque no momento do desafio, a gente nunca imagina um palmo à frente da gente. Hoje, vocês estão me vendo aqui e vocês têm uma ideia de doutora Renata. Doutora Renata não existe. Ser advogada é minha profissão. Eu sou um ser humano como vocês. Antes de vir para cá, a minha filha de 9 anos reclamou que eu nunca estou em casa. Ela não falou com o orgulho da mãe dela que ganha prêmios, que ganha casos que às vezes são considerados impossíveis. Ela falou dentro da concepção dos 9 anos dela. Ela, com 18, vai entender que a mãe dela estava abrindo caminhos para ela, para que ela possa viver a vida, não que se apresenta para ela, mas que ela escolher viver. Ela vai poder estudar o que ela quiser estudar, porque a mãe dela fez acontecer. Mas hoje, aos 9 anos dela, ela reclama que a mãe dela não está presente. Quando eu fui estudar, as pessoas não batiam palmas para mim. Não era bem quisto. Ninguém ia na minha casa e falava, nossa, você trabalha 9 horas por dia, faz faculdade à noite, lê 350 páginas por semana, vou fazer um ensopadinho de batata, porque eu imagino que você ainda chegar e cozinhar é punk. As pessoas falavam, como que eu estava abandonando os meus filhos, né? Quem eu achava que era para estudar, que o meu inglês tinha sotaque. Meu inglês tinha sotaque porque eu sou fluente em 3 idiomas. Você não pode se deixar levar pelo barato das palmas e o barato das curtidas. Ninguém conhece você como você mesmo. Ninguém. Se você pensa que hoje é tudo flores, não é. No outro lado da montanha do sucesso, tem mais pepino para resolver. Os meus problemas hoje são infinitamente maiores do que eles eram há 20 anos atrás. E que fantástico que hoje eu tenho as ferramentas para resolver esses problemas. Quando você se documentar, não vai ser só ir para o Brasil e passar 3 meses lá. Já vou falando que não vai ser. A árvore do dinheiro não vai mirabolosamente começar a dar notas de 100. Porque é o que a gente pensa. E aí a gente se paralisa. Não tenho documento, então não vou estudar. Não tenho documento, então eu não vou aprender a falar inglês, porque eu não vou ficar aqui mesmo. Não tenho documento, mas eu só quero ficar nos Estados Unidos porque eu pertenço a esse país. A gente pertence a um futuro de felicidade. Tem pessoas incrivelmente felizes na Suíça, no México. Por que tem empresário que vai para o Brasil e dá certo? Não é só aqui. E eu não estou dizendo isso para fazer vocês desistirem do sonho de vocês, não. É para vocês não limitarem o sonho de vocês. É diferente. Estuda, aprende, independente de quem você é. Eu era uma menina pobre. Imagina, eu sou de uma cidade chamada São Gonçalo. E quando meu pai saiu de casa, a minha mãe, que era professora pública, né, de escola pública, não tinha dinheiro mais para pagar a minha escola. Eu estudava num colégio particular, com bolsa, e eu tinha que usar a camisa da escola pública para pegar o ônibus e descer um ponto antes. Isso ninguém quer falar, porque isso não é atraente, isso não é bacana, isso não está no Instagram, isso não é o casamento perfeito, isso não é a vida perfeita, isso não é a barriga perfeita, mas as vitórias são feitas de momentos subindo no ônibus com a camisa do colégio público. Eu conheço mais clientes meus que me orgulham por vencerem limpando casa, trabalhando na construção, do que muitos que já vieram para cá com documento e que não entendem que o que eles reclamam não é obstáculo.
Vocês estão numa incubadora do sucesso no momento da dificuldade. E vou dizer, é horrível. É horrível. Quem fala que é bom, não é. Eu estou ficando ali em Medford e há 20 anos atrás, Boston não era o que é hoje, né? Muita construção, muita mudança. Há 20 anos atrás, Renata chegou em Boston e Renata foi trabalhar na Target. Era um trabalho exaustivo. E daí alguém falou para mim assim, você quer ganhar $22 a hora? Eu não perguntei nem o que fazia. Eu falei, óbvio, que pergunta estúpida. Não, não quero. Claro que eu quero. E daí foi, na época, meu então namorado, meu primeiro marido, e ele falou, a gente precisa fazer compras de roupa. Aí você é mulher, você fala, nossa, vou, né, no look. Mas sabia eu que o look era um capacete, uma bota de construção, e eu fui trabalhar na construção, na limpeza da construção de um dormitório, né, ali na faculdade, ali na Mass Avenue. E eu tinha acabado de chegar, eu imaginava que, o que eu ia encontrar aqui? Que eu ia para a Disney todo final de semana, que eu ia andar de carro zero, né? Uma vida maravilhosa. Só que não. Só que não. E daí eu me lembro que eu estava limpando um vaso e entrou uma menina com os pais, era a época de começar as aulas, e eu estava abaixada limpando, e eles entraram antes, aquele dorme não estava disponível ainda. E quando eles me viram, foi uma mistura assim de, como se estivesse olhando para alguém com lepra, uma pessoa que não era para estar ali, que era para estar invisível, um importúnio, e eles saíram. E eu chorei, porque aquela menina ali não imaginava que ela ia fazer 3 faculdades nos Estados Unidos. Eu não fiz uma, eu não fiz 2, eu fiz 3. Uau. Mas não foi naquela beleza de... Sabe como é no filme, que todo mundo toma Starbucks? Eu não tinha grana para o Starbucks. Não mudou a minha trajetória e não desmereceu a minha trajetória. Para de ficar esperando a perfeição. A perfeição é paralisante. Para de comparar o que você conquistou com o do outro. Eu vejo por baixo do capô da vida das pessoas. Tem muita gente que posa de documentado e que não tem documento. Tem muita gente que fala que ganhou documento por processo de trabalho e fez um casamento falso. Tem muita gente que teve o caso negado e que não fala, por autoproteção, mas também causa um flagelo coletivo. Só você sabe da sua jornada. Eu poderia passar horas aqui contando as histórias dos desafios que a gente vê, atendendo as pessoas nos momentos mais desafiadores que elas encontram aqui nos Estados Unidos. É quando elas têm que se deparar com o fato de que o que elas mais queriam está a ponto de ser perdido. Mas eu não quero que a gente passe esse momento tão especial. Imagina um sábado à tarde. Quantos de vocês trabalham 2 jornadas? Eu trabalho 2 jornadas, às vezes 3. Aqui em Massachusetts, os meus clientes daqui, cara, que povo trabalhador, que povo que encara mesmo. E vocês ficam vendo o pessoal lá da Flórida, tudo sem dinheiro. E vocês querem ir para lá, né? Mas eu não vou para o sol. Só vivo dentro de um escritório trabalhando. Vocês aqui vivem um progresso de vida infinitamente maior do que aquelas pessoas que vocês invejam. Eu espero que vocês se lembrem disso. Eu vejo que os meus clientes daqui andam com aquele carrinho geometro velho, caindo aos pedaços. Lembra do pessoal que entregava jornal? Quem ainda lembra dessa época? Mas todo mundo tem dinheiro guardado. Está todo mundo com imóvel no Brasil. Vocês falam inglês. Os filhos de vocês vão para a faculdade. E eu não estou dizendo que as pessoas que estão lá desmerecem, não. Mas é porque vocês passam o tempo de vocês aqui olhando uma vitrine que está embaçada. Essa vitrine de perfeição que vocês veem no Instagram está embaçada. Imagina que há 5, 10, 20 anos atrás, você estava lá no Brasil. E eu não quero saber se você atravessou a fronteira, se você veio com um visto de turista, se você veio boiando, se você veio de balão. Sabe o que você falava quando você estava fora daqui? Olha, gente, eu já ouvi história, viu? Eu já ouvi história. Eu já tive uma pessoa, vou contar aqui rapidamente, que ela queria processar o coiote.
E eu falei, calma, mas eu nem contei ainda. Eu falei, mas você quer processar o coiote por quê? Ela falou, porque ele me prometeu um iate e era um bote. Eu falei, então, eu acho que o Yelp não vai cuidar dessa reclamação. A gente fala brincando, mas eu vou dizer que o motivo pelo qual eu entrei nessa história é porque muitos de vocês, quando estavam fora e estavam lá no Brasil, e vocês só pensavam assim, a hora que eu chegar lá, eu vou fazer valer a pena. Não é verdade? Aí sabe o que você faz quando você chega aqui? Ah, mas agora eu estou preso nos Estados Unidos, horrível. Eu falo, horrível, né? Pegava um ônibus no Brasil, agora vai para Nova York passar o final de semana, horroroso. Tudo uma questão de perspectiva. Muitos de nós nunca sonharíamos com os nossos filhos tendo acesso à educação que eles têm hoje. Nunca. Mas, de repente, todo mundo chega aqui e está no ano sabático. Né? Todo mundo agora tem muito dinheiro no Brasil e está vindo para cá para se encontrar. Ninguém está se encontrando na limpeza nem na construção. Está ali porque precisa. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Que bacana que você está disposto a encarar aquilo ali. Hoje, como advogado, eu trabalho 18 horas por dia. 7 dias na semana. Vocês só veem as viagens. Ninguém vê o outro lado. Essa resiliência veio lá de trás. Não veio daqui. A sua resiliência, a sua vitória, sua superação, ela vem de ter tido coragem de cruzar a sua própria fronteira. Muitas das vezes, eu tenho homens e mulheres que me relatam o que foi atravessar a fronteira para eles, o que foi chegar ao ápice do desespero e usar de qualquer recurso para chegar aqui. Você sabe o que eu vejo ali? Eu vejo um pai, uma mãe, um ser humano que estava tentando fazer o melhor com as informações que ele tinha para dar um futuro melhor para ele e para a família dele. Me diga se isso não somos todos nós. Somos todos nós. É só o que a gente quer. Uma perspectiva de crescimento. Eu posso dizer para vocês que eu amo morar nos Estados Unidos. Mas, se eu tivesse que sair dos Estados Unidos, a Renata de hoje venceria em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, para você que está aqui hoje, sem perspectiva de se documentar, porque infelizmente é a realidade de algumas pessoas, pensa que aqui é a sua incubadora. A minha mãe, quando me mandou para morar com meu pai, em 1996, e as pessoas julgaram ela, imagina, ela pobre, meu pai já estava morando aqui, e aí as pessoas falavam, nossa, você não está abandonando a sua filha? Ela falou, engraçado, filho de rico vai para a Suíça aprender inglês, agora porque eu sou pobre, eu estou abandonando a minha filha? E eu adotei isso para a minha vida. Às vezes a gente não tem os recursos para fazer da forma do filme, mas faça de qualquer forma. Você não pode estudar na Harvard? Vai estudar de qualquer forma. Community College, GED, Mobral, o que aparecer. Quando eu ganho um caso, ninguém me pergunta de onde é o meu diploma. Ninguém me pergunta se eu estudei à noite, ninguém me pergunta se eu chorava no estacionamento porque eu achava que não ia dar tempo. Ninguém me pergunta se eu tive um professor que me perseguia por causa do meu sotaque. Eu quase abandonei a faculdade de Direito. Então, quando a gente olhar hoje, você se olhar no espelho como imigrante, seja lá o que você estiver fazendo, cara, olhe para você e pense, que orgulho eu tenho da minha coragem. Pense, porque eu, todos os dias, tenho um imenso orgulho de poder representar vocês. Mesmo os que não se tornam meus clientes. Mesmo os que reclamam me ensinam. Provação. Eu falo, Deus, mas mantém lá. Porque eu também sou ser humano. Eu também tenho as minhas limitações. Mas eu agradeço, porque aquela menina que estava limpando o vaso na Mass Avenue não se deixou limitar pelas circunstâncias que eu me encontrava. Então, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Eu nunca preparo uma apresentação, porque eu acho que a vida real ela é muito mais comovente do que a gente possa memorizar.
Hoje, você, imigrante, pode fazer coisas fantásticas, como, por exemplo, que tipo de apoio você tem dado para o negócio de outros imigrantes? Que coisa desagradável é a gente que é brasileiro que fica falando assim, não gosto de me meter com brasileiro. I don't even speak Portuguese anymore. Casou com um gringo, my name is Maria Smith. Dá uma vergonha na cara. Nós todos viemos do mesmo lugar. Aquele imigrante que fala com sotaque, ele merece o seu dinheiro. Sabe por quê? Ele está lutando as batalhas que você luta todos os dias. Por que você não reconhece ele? Por que você vai no advogado americano e fica lá babando o ovo dele, quando vai no advogado brasileiro, maltrata os funcionários dele? Porque fazem, tá? Sabe por quê? Você não entende que para aquela pessoa estar ali, ela teve que sobrepor barreiras que você não imagina. E que ao invés de rir do sotaque do outro brasileiro, tem orgulho dele. Tem orgulho dele. No meu escritório, a gente, quando tem que contratar produtos e serviços, só contrata brasileiro. E eu posso tomar o tombo que for. Eu nunca vou deixar de acreditar que quando uma comunidade brasileira se fortalecer de um a um, todos nós teremos uma história diferente. Todos nós. Eu ouço assim, eu vou limpar a casa de brasileira, ela me maltrata. Será que são todas as brasileiras que fazem isso? Eu tenho 52 funcionários. 52, 53. 54 contando comigo, né? Porque eu também trabalho para mim. Se não trabalhar, a conta não paga, não. 53 funcionários e dos 53, apenas 2 não são brasileiros. Eu tenho orgulho de só contratar quem não tem experiência. Pessoas que estão saindo da limpeza, da construção, assim que pegam um documento. Quando a gente pode, a gente faz o green card. E você, empresário de sucesso que já está documentado? Para quantas pessoas você está abrindo as portas da documentação? Você tem uma obrigação. Obrigação. A quem muito lhe foi dado, muito será pedido. Eu já estive do outro lado de ter que pedir. Eu acho fantástico hoje poder dar. Dar é um privilégio. Dê mais. Apoie mais. Deixa um review positivo. Sai dessas fofoquinhas de grupo, porque no grupo ninguém tem um tanque de louça para lavar. Tivesse, não estava ali falando mal do trabalho do outro. Porque quem está fazendo não está reclamando. Eu, quando venho para eventos como esse, e eu viajo o país todo, eu acho fantástico poder interagir com vocês. E talvez esperar, sonhar, que a minha história influencie em vocês, não porque eu sou doutora Renata, mas porque eu sou tão imigrante, vivo tantos desafios quanto vocês. O meu eterno orgulho, admiração, respeito, porque vocês fazem essa experiência dos Estados Unidos valer a pena. Então, eu quero pedir para vocês uma salva de palmas. Não para mim, mas para vocês. Vocês merecem o reconhecimento por acordar todos os dias 6 horas da manhã, mesmo quando você não quer, por trabalhar muitas das vezes no que você não quer, mas é o que alimenta a sua família. Pensa que eu trabalho, vocês não têm ideia da máquina que está por trás de mim. Eu só posso estar aqui hoje porque tem alguém tomando conta da Sofia, mas ela não é a doutora Renata. Mas eu sou incrivelmente grata a ela. Meu reconhecimento para ela. A Dani, que trabalha na minha casa, quando eu chego em casa, um dia desse eu cheguei e chorei, eu fico até emocionada de pensar nisso. Porque ela tinha posto um spray especial na minha cama, porque ela sabia que eu não tinha dormido na cama há 2 semanas, porque eu estava trabalhando. Então, quando você pensar, eu só estou limpando a casa, você está sendo convidado a cuidar da família e do bem mais valioso de uma pessoa. Olha como muda a perspectiva. Você não é uma faxineira, e se fosse, você é uma empresária. Faxina é só o que você vende. E vou dizer para vocês, tem muito milionário na faxina, tá? E tem muito ferrado de terno e gravata. É verdade. Mais uma vez, a janela
a vitrine embaçada. Então, hoje, saiam daqui inspirados a ser mais generosos com outros imigrantes e a reconhecer em vocês o que faz dos Estados Unidos um país fantástico, que somos todos nós. Meu muito obrigado. Oi, gente. Que palestra, doutora Renata. As minhas funcionárias estão aqui, ó. Você pode aplicar para mim, você pode aplicar para mim. Eu nem sabia. Castro Legal Group, a gente faz qualquer negócio, tá? Estou tentando convencer meu namorado a arrumar gringos para casar. Ele falou que isso daí é um negócio que não funciona. Pois é. Você não acha que dá dinheiro? Eu acho que sim. Eu falei para ele, Honey is for Heroes, porque ele é veterano, né? James, say hi. They're all waiting for you to introduce your veteran friends to the single ladies. Oh, yeah, gente. They don't want to talk to me anymore. Não, mas olha, doutora Renata, quem gostou da palestra com a doutora Renata? O meu marido, doutora Renata, é a primeira vez que ele está participando do evento completo. Obrigada, marido. O Claycon, doutora Renata, foi fruto. Eu vim pelo México, trazendo aquela criancinha. Fiquei 7 dias dentro, dormindo no ferro velho. E como fazia muito frio, gente, eu estava com uma blusa, eu punha ele dentro da blusa e dormia no carro no ferro velho, para chegar aqui nos Estados Unidos, para viver isso, para trabalhar de house cleaning, para lutar, para estudar, para aprender, para que eu possa mudar a minha vida como eu fiz hoje. Doutora Renata, aqui tem muitas pessoas que são house cleaners, como a nossa amiga, pessoas que estão aqui hoje para ouvir essa palavra, para ouvir que você pode, você deve, você consegue, você escreve o seu destino. Eu vim pelo México, a doutora Renata foi house cleaner. O dia que eu falei com a doutora Renata, eu falei assim, doutora Renata, eu posso te fazer uma pergunta? Você trabalhou como limpeza? Ela falou, trabalhou e tenho muito orgulho. E ela falou para mim mais uma coisa, gente, que se ela tivesse que perder tudo, ela recomeçaria como house cleaner. Você sabe que eu tenho uma casa na Geórgia, e uma casa de investimento, e aí tem um programa que se chama Undercover Billionaire. Né? E aí o James me perguntou, se você perdesse tudo hoje, eu falei, eu já vivi sem carteira, sem ter onde morar. Quem que já morou em quarto aqui? O cara chega pra você e fala assim, eu tenho que mudar amanhã, mas mudar pra onde? Tô precisando do quarto agora. Falei, eu ia dar um jeito. Eu ia para a Geórgia, onde tem muito Airbnb, eu ia limpar a casa, ali eu já ia vender o Power Wash, ali eu já ia pegar um mexicano para cortar a grama, ali a gente já fazia um bem bolado. Isso que você me contou do México, vocês sabem que a gente na semana passada ganhou um caso, eu não sei se eu tenho 2 minutos para contar essa história. Você tem 18 minutos ainda sobrando. Ah, tem 18? Enfim, não, então, a gente vai conversar. Então vamos conversar aqui, vamos bater um papo Sam, aqui. Vem aqui também, dá o seu telefone pro... Não, vem cá que eu quero que você conte a sua história também para a doutora Renata. Ele começou limpando casa de bicicleta. Tem uma fã dele lá em South Carolina que ama ele. De bicicleta. Pensa. Mas, gente, olha aqui. Pensa bem. Trabalhar 18 horas por dia de jatinho é trabalhar também. É verdade. Eu queria estar em Mônaco, num iate, tomando lá um Aperol Spritz, né? Chique. Mas eu casei com 2 maridos pobres, minha mãe não arrumou um pai rico para mim. Ela acabou de falar isso, gente. Eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. O trabalho, ele é responsabilidade em todos os níveis. Você já imaginou o que é ser presidente dos Estados Unidos? Não, deve e o ser dia bem. inteiro você acordar e passar o dia inteiro com problema? Porque ali você só vai ter problema. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem muito dinheiro, estejam preparados para ter muito problema. Não é porque o dinheiro é ruim, não. Mas é porque a vida acontece com muito mais velocidade. Não tem calmaria no sucesso. Tem muita tempestade. E você tem que ficar ali em pé e centrado e focado. Quando você começou a contar essa história do México, eu queria contar uma história rapidinho. Na semana passada, a gente ganhou um caso de um brasileiro. O meu escritório hoje, eu falo que a gente é a porta o muro das lamentações. Com certeza. Mas isso é parte da história do brasileiro.
a maioria das mulheres que me procuram, que entraram pelo México, elas estão contando para mim pela primeira vez que elas foram abusadas sexualmente. Em um dia eu atendi 16 pessoas e das 16, 12 tinham sido abusadas sexualmente na fronteira. E nós sabemos que isso acontece, mas nós julgamos essas mulheres, tá? Eu atendi uma pessoa que a primeira experiência dela foi com um coiote, que sequestrou ela por 5 semanas, ela era virgem, e ela nunca tinha contado para ninguém o que aconteceu. Depois de 22 anos, eu fui a primeira pessoa que ela contou aquilo. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou, eu sei que se eu contar para alguém, vão dizer que eu dei mole para o coiote, que eu olhei de uma certa forma. Imagina, essa mulher foi vítima de um horror durante 5 semanas. O coiote fez ela de namorada dele. E falou, você não vai embora, porque você é muito bonito, você vai ficar aqui. E ela não contou isso para ninguém. E, enfim, as histórias da fronteira são algo que, às vezes, eu tenho que parar de fazer os atendimentos e sair, porque eu tenho vontade de chorar, de vomitar. Porque é muito impactante. Muita gente apaga isso da memória. Então, a gente ganhou um caso de um rapaz que mora aqui em Framingham. Eu vou falar que a primeira letra do nome dele é R. Ele entrou pela fronteira, foi deportado, e daí ele voltou. E o coiote que trouxe ele foi sequestrado. Ele foi abandonado na fronteira, um segundo coiote veio, sequestrou, pediram mais dinheiro e tal. 22 ou 23 anos nos Estados Unidos, todo mundo falou que ele não se documentava. Eu falei para ele, olha, você foi vítima de tráfico humano. Você foi sequestrado, você foi vítima de tráfico humano. Eu não posso te garantir resultado, mas você tem um caso sim. E quando eu liguei para ele na semana passada, para contar para ele que o caso dele foi aprovado, o telefone caiu no chão. E você sabe o que ele me disse? Eu achei que a minha palavra não valia nada. A gente já ganhou caso para vítimas de tráfico humano por parte de igreja. Gente que vem para cá porque um parente, um amigo fala, não, chega aqui, tem muito trabalho para você, nossa, vou te ajudar muito. Aí coloca a pessoa para treinar. Olha, eu tenho uma raiva desse treino de graça. Você tem que aprender, porque você não sabe limpar 20 casas num dia. Quem sabe? Nem o robô do Jetsons. Estou fazendo isso para você. Tem que o quê? Eu já ouvi isso. Você tem que me pagar, porque eu estou fazendo isso para você. Então, vocês sabem que isso é tráfico humano. Se você tem um schedule de casa, você traz uma pessoa e coloca para trabalhar para você de graça, 1 dia, 2 dias, a escravidão acabou. Ou você escolhe fazer de livre e espontânea vontade, ou você está engajando em tráfico humano. E eu diria que de cada 10 brasileiros indocumentados aqui em Massachusetts, 7 foram vítimas de algum tipo de tráfico humano. Trabalharam sem receber, coiote sequestrou, coiote molestou. A lista é extensa. Um show de horrores. É um show de horrores. Mas essa é a real foto dos Estados Unidos. Isso é a realidade dos Estados Unidos. É por isso que quando me convidam para falar em eventos como esse, que estão crescendo, aqui que a gente tem que dar apoio. Não é o influencer que vem do Brasil rico. Essa não é a nossa realidade. Eu não preciso ouvir como ficar rica se meu pai é rico. Aí é mole, é só nascer. Hello? Eu quero ver ficar rico aqui limpando casa, entregando jornal, trabalhando em Dunkin' Donuts, trabalhando na construção no frio. Quantos de nós trabalhamos do lado de fora? Quantos? Eu trabalhei num car wash em Salem. Essa história é boa. Quem lembra da Payless? Lembra, né? Nossa, gente, eu cheguei aqui numa época que aquela bota UGG era febre, mas não tinha dinheiro de UGG, então vai Payless mesmo, né? E aí eu fui me sentindo a última Coca-Cola do deserto, trabalhar lá no car wash em Salem. Mas olha que lesa. Eu comprei uma bota daquela de camurcinha para usar na neve. Olha. E eu perdi o trem. Eu fiquei 1 hora esperando o trem. Quando o trem chegou, eu já não senti os dedos. Né? Porque o que é a realidade da gente? Se tá bonito, está com frio. Não é verdade? Aquilo ali é a realidade de muita gente. Quantos de nós raspamos neve e não sentia a ponta dos dedos depois de 2 horas de trabalho? Quase né? todo mundo, né? Não estava esquiando em Vermont, não. Estava raspando neve ali em Framingham mesmo. Mas é preciso deixar de
fazer disso tabu. Porque é isso que faz a gente chegar do outro lado. É por isso que o americano vê a gente e fala, mas como que imigrante compra casa? Como que imigrante tem carro zero? Imigrante... Sabe por que a gente vence aqui? Porque a gente não se deixa definir pelas etiquetas que nos definem no Brasil. No Brasil, o cara está duro, você fala assim, quer limpar uma casa por R$300? Não sou faxineira. Faxineira. Aí chega aqui, limpo qualquer coisa, faço qualquer coisa. Bueiro, neve, grama, telhado. Lá na Flórida, a gente chama o pessoal do paver de marmita azeda, né? Quando que vocês no Brasil imaginariam fazer isso? Eu me incluo. Mas você sabe por que a gente vence aqui? Não é porque a gente ganha em dólar, não. É porque a gente está disposto a fazer qualquer coisa. É por isso. Como a sua vida vai parecer se você estiver disposto a fazer qualquer coisa dentro da legalidade? Se você estiver disposto a estudar 2 horas todos os dias depois de chegar do trabalho, porque você não está assistindo a sua televisão de 56 polegadas, ou não está lá no Instagram, rindo da vida de pessoas que estão ganhando a vida, vendendo para vocês uma realidade de vida que não é real. Então, quando você deixa de se definir pelas etiquetas, doutor, médico, embaixador, né? Porque o pessoal que está chegando agora aqui, todo mundo tem um título no Brasil. Todo mundo morava na Barra da Tijuca, todo mundo era advogado, todo mundo estava no gado, todo mundo vivia uma vida maravilhosa. Agora tem uma divisão. Na minha época não tinha isso, mas hoje em dia tem uma divisão de quem entrou pela fronteira e quem entrou com visto. Deixa eu falar, trabalhar com visto de turista é tanta violação quanto entrar pela fronteira, tá? Vamos colocar aqui uma régua. Violação é violação. Mas o desespero é o mesmo. Por que a gente diferencia? Por que o imigrante que está aqui trabalhando, que entrou pela fronteira, que está tentando a todo custo prover para a família dele, é melhor ou pior do que o outro? Então, pensem nisso. Essas histórias que a gente conta aqui, eu conto isso, que é para que vocês vejam que vocês são muito mais competentes e capazes, e vocês já fizeram muito mais progresso do que vocês imaginam. Não é verdade, Cida? Completamente, gente. Esse é o ponto, doutora Renata. Por isso que foi criado o primeiro poder da conexão, porque aqui só tem gente que querem aprender, pessoas que precisam de aprender. Esse é o ponto. Gente, por que o Conectando Pessoas foi criado? Para falar a história real dos Estados Unidos. Porque eu cansei, gente, de ver todos o Instagram lá passando, todo mundo tem carrão, todo mundo tem casona, e a realidade das pessoas que não têm onde ficar, onde dormir, que chegou aqui após a pandemia, 4 minutos, chegou aqui após a pandemia, não tinha onde ficar. Quantas e quantas pessoas foram para o basement, doutora Renata? Pessoas que foram para o basement dormir no frio, porque não tinha para onde ir. Por quê? Promessas falsas. Promessas falsas, gente. Olha, eu cheguei, eu gosto de falar da minha história. Eu cheguei aqui com meu filho, com meu marido, e a gente dormiu num quarto, numa cama de casal, até uma alma me ajudar para poder conseguir. Porque essa é a realidade que a gente vive. Não adianta você chegar aqui e falar assim, olha, eu tenho que tirar uma foto. Olha, eu estava num evento com o Tiago Brunet. O Tiago Brunet morava na Flórida, e ele contratou o jardineiro dele, chegou para ele e pediu, eu posso tirar uma foto no seu carro? Gente, imagina o carro do Tiago Brunet, né? Aí ele tirou, no outro dia, o Tiago Brunet viu o Instagram dele, ele falou assim, olha o meu carro, eu cheguei nos Estados Unidos, se eu posso, você também posso. Gente, meu carro é 2019, porque eu não gosto de ter dívida. Entendeu? Não gosto. Então, isso é a realidade que nós passamos da pandemia. Pessoas que não tinham o que comer, pessoas que não tinham onde dormir, pessoas que precisavam de cesta básica para comer. E por que existiu o canal Conectando Pessoas? Para a gente mostrar essa realidade. Porque é essa realidade minha e sua, de quem veio pelo México, de quem é mãe, de quem trabalha o dia todo. A Damiane é uma psicóloga, psicoterapeuta, ela falou sobre a saúde mental. Doutora Renata, quantas pessoas... O que é ser mãe? A senhora falou de deixar os seus filhos e não ter tempo.
tive um problema completamente, eu quase perdi meu filho. A assistente social, ela mandou avisar para mim que se eu não cuidasse do meu filho, eles iam tirar meu filho. Eu já falei antes aqui, eu nunca fui em uma reunião na escola do meu filho. Eu nunca participei, eu nunca ensinei meus filhos a ler e escrever. Também eu não sabia, né, gente? Tem isso na história. Eu não falava inglês, não falava, eu não tinha como. Então, essa é a nossa história. Mas como nós podemos mudar a nossa história? Eu já fui no seu escritório, porque aquele dia, eu tenho uma tia que é vizinha, mora na mesma cidade que você mora. A nossa realidade é essa. Você chegou, você trabalha de limpeza, você trabalha... Aqui nós temos vários homens aqui que trabalham no muro de pedra, que cuidam de grama. Mas o que eles querem? Mudar a sua história. A doutora Renata poderia muito bem estar, hoje em dia, com schedule de casa grande. Amém, igreja. Eu não ia estar trabalhando, não, que o pessoal do SCAD fica assim, passa o aspirador ali, ó. Não é bem assim, não. Né? Não é bem assim, não. Você chegou agora, você precisa aprender. Mas não, isso sim acontece. Acontece com pessoas que faltam informações, doutora Renata. Porque quem tem informações jamais vai tratar mal a quem trabalha para você. Gente, olha, no meu escritório, óbvio, eu não posso pagar o salário que eu considero que todos os meus funcionários merecem como pessoas. Eu tenho um negócio. Na pandemia, eu não mandei ninguém embora. Eu dobrei o meu escritório de tamanho na pandemia. E porque eu trabalhava dia e noite. E eu falei para eles, eu tenho 6 meses do salário de todo mundo guardado. Ninguém vai ser mandado embora. Agora nós vamos lá e vamos trabalhar como se a gente não tivesse emprego amanhã. Eu só posso ganhar os casos que eu ganho por causa deles. Eu preciso tratar eles bem. Faço questão. Pergunta para os meus funcionários como eles são tratados lá no escritório. É o mínimo que eu posso fazer por eles. Os nossos colaboradores doam, porque dinheiro não compra tudo. Você pode ter o dinheiro não vai te dar acesso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você chegar para mim e eu achar que eu não quero representar você, eu vou falar, você me desculpe, mas eu não vou representar você. Te deu acesso? Não deu. A gente vem de uma sociedade no Brasil que o dinheiro compra tudo. Aqui não compra. Não compra. Ou, como eu gosto de dizer, às vezes compra, mas a gente não tem dinheiro para pagar. É verdade. Não é verdade? É verdade. Essa também é a minha frase que eu falo todo o tempo. Muitas das vezes eu chego numa casa, eu não preciso de fazer aquilo que eu faço, mas eu falo, gente, dinheiro não compra tudo. Essa é a minha frase. Doutora Renata, a gente acabou. A gente acabou. Tem uma pessoa aqui que quer falar rapidamente. Será que eu posso dar um? Gente, olha o tamanho dessa mulher poderosa. Eu vou falar rapidinho, porque eu estou vendo ali que tem uma pressão, né? É muito rápido. Eu cheguei aqui há 5 anos. Quando eu cheguei, as minhas redes só davam a doutora Renata. Eu não procurei ela, não. Ela apareceu para mim. Então, era Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo. Ai, essa voz dela, poderosa, né, gente? Gente, essa voz entra lá na alma da gente. Eu ficava ouvindo, assim, impactadíssima. E aí, eu falava para todo mundo, gente, vocês viram essa advogada? Vocês já ouviram o que ela fala? Hoje, estar aqui está sendo muito especial, porque era inatingível para mim, assim, celebridade total. Será que eu tenho oportunidade um dia de estar perto dela? Assim, sem demagogia, sem ficar rasgando cedo, sem nada. Então, o que me impactou hoje, o que me tocou, foi você compartilhar essas histórias, cara. Sem ego nenhum. Olha, eu lavei vaso, fiz isso, fiz aquilo. Porque ela poderia estar o quê aqui hoje? Eu sou uma advogada de sucesso e cola em mim que é sucesso. Não, ela veio aqui na humilde. E isso, para mim, não tem preço. Tá? Ela é gente como a gente. Gente como a gente. Então, obrigada, Cida, por poder eu estar aqui hoje, né? Eu também comecei aqui como todo mundo, house cleaner. Agora, eu já trabalho numa organização. E, semana passada, eu estava lá na State House fazendo um depoimento na frente de senadores e deputados, com as pernas tremendo. Então, assim, é possível, tá? A gente vê essas histórias aqui, essa história me sensibilizou. Eu sou outra, assim, é um rito de passagem, né?
Obrigada. E você não é só uma advogada, doutora. Você é uma mentora, você é humana, eu até escrevi aqui, porque é muita qualidade mesmo. Você é uma líder. Acho que muita gente vai sair impactada aqui. Com certeza. Tá? Por isso obrigada, que a doutora Renata gente. está aqui hoje. Desculpa roubar o tempo. Não, mas muito obrigada. Como ela falou, você é um mito para muita gente. E é gente como a gente. A primeira vez que eu fiz sua live com ela, eu falei assim, nossa, você é real. Gente, agora a doutora Renata tem alguns apontamentos com algumas pessoas. Ela vai atender lá fora. E o nosso próximo convidado, eu já vou chamar ele, que é o James. O James, ele é americano, mas nós temos uma pessoa que é a Tânia, que é a minha amiga da igreja, ela é tradutora, ela vai estar traduzindo simultaneamente para vocês, tá bom? James, por favor. James, come on.